Hoje eu vou falar para você que está pensando aí em amortizar a dívida do seu imóvel, do financiamento, se compensa ou não você fazer a amortização ali das parcelas do imóvel ali que você comprou. E assim, muitas vezes ainda as pessoas elas acabam não fazendo a amortização das parcelas que estão a vencer. E se impede uma taxa, amortiza somente a prestação para que a prestação que elas estão pagando hoje sejam menores e não as prestações que ainda vão vencer lá no final do contrato. Então a dica de hoje é, quando você for fazer, se você está pensando em fazer a amortização, compensa você fazer a amortização das parcelas que ainda vão vencer, que estão lá para o final do contrato. Essas parcelas, você ficou pagando elas hoje, você está pagando sem aquela taxa de juros que está embutida. Né? Porque se você for verificar a prestação de hoje que você paga, você vai ver que mais da metade é juros que você está pagando. Se você antecipar e pagar as últimas prestações hoje, você vai ver que o seu contrato, você vai ir reduzindo significativamente o prazo dele automaticamente. Então, quando você for fazer o financiamento e quer amortizar o financiamento, vale a pena você amortizar as últimas prestações, né? E não apenas reduzir o valor da parcela. Por quê? Se você reduz o valor da parcela e mantém o prazo, você está basicamente adiantando ali para a instituição financeira os juros que você eventualmente pagaria para ela. Então, na hora de você fazer a amortização, compensa você fazer o quê? Antecipar as últimas prestações que estão ali vencendo. Você vai lá, pede, ó, eu quero amortizar as últimas prestações. Tenho um exemplo, R$ 5.000 aqui, eu quero amortizar as últimas prestações e não reduzir o valor do contrato. O valor das parcelas atuais podem permanecer o mesmo valor que está, eu quero apenas amortizar as últimas. Naturalmente, conforme você for fazendo isso ao longo do tempo, as prestações que você paga hoje vai acabar reduzindo também, porque você está reduzindo automaticamente o prazo do seu financiamento. Se você financiou, por exemplo, 35 anos o seu imóvel e você está amortizando as últimas parcelas, automaticamente você vai reduzindo o seu prazo e, consequentemente, você vai reduzindo também sua taxa, a sua prestação. Claro que num valor menor, mas isso vai te dando um fôlego. Né? Mas tem muitas pessoas que, às vezes, tá numa situação tão apertada que assim não dá para ela fazer isso, amortizar as últimas. Elas precisam fôlego para agora, de imediato, para reduzir a parcela dela. Nessa situação, aí eu recomendo você, depois dá uma assistida aqui no vídeo, que eu falei sobre portabilidade do financiamento imobiliário. Porque aí vale a pena você, eventualmente, estudar a possibilidade de você fazer uma portabilidade de financiamento imobiliário. E não apenas fazer a antecipação ali das parcelas para que seja uma parcela menor, a redução das parcelas ali de imediato. Porque às vezes, se você está num cenário que você precisa fazer reduzir o valor da parcela e não amortizar as últimas, é interessante você às vezes ver a portabilidade de financiamento imobiliário. Isso às vezes pode ser mais interessante para você. Né? Então, na hora de você, se você está apertado, dá uma verificada nisso, estuda essa questão da portabilidade. Isso pode ser mais interessante para você e você conseguir ter um fôlego aí financeiro, ao invés de você pegar aquela grana que você economizou, que você ganhou eventualmente de alguma indenização, em vez de você simplesmente dar para a instituição financeira para reduzir a sua parcela, você pode fazer um estudo desse, que não é muito complexo, para você conseguir ter uma redução significativa aí no seu financiamento. Beleza? Então a dica de hoje é essa, espero ter ajudado você. Vou pedir para você dar um like aqui no canal, ajudar a compartilhar, porque assim a gente vai compartilhando essas informações com outras pessoas. Tá bom? Um abraço!